Fala galera, sejam muito bem-vindos da Coletiva do Tidico. Gente, mais um vídeo para atualizar e manter vocês informados de tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. Tô aqui com o Juba. E aí, Juba, temos coisa boa aí? O que nós temos aí hoje? Salve, Tidico, salve galera. Separei muitos temas aqui. Nós vamos falar do Adonis, hein? Sabe o Adonis Frias? Falar também do Moreira, qual que é a possibilidade do cara voltar agora, né? Igor Vinícius e Marcos Antônio com notícia oficial. Tô gostando, tem Galopo, hein? Nestor, Thiago Mendes, tem um monte. Eu separei Boa. 419 temas, vamos abordar uns 6, 7. Tá ótimo, tá ótimo. Me animou demais falar de Moreira, Galopo. Vai, vamos falar de tudo. Então manda bala, manda bala. Ó, eu sugiro que você comece. Me fala uma coisa, o Moreira cabe no São Paulo agora? Porque existe uma possibilidade do São Paulo trazer o Moreira de volta. E eu tô falando isso por causa dessa questão de nós termos ficado com lateral só. O Igor Vinícius foi anunciado já que a rescisão. Então. O Mike tá machucado. E o São Paulo só tem o Cédric, que ele não passa de uma incógnita. O Cédric é um caso muito curioso. Na verdade, tem muito... A galera aqui não gosta do Cédric. Eu vejo muito... Você quer saber o que me incomoda no Cédric? É que ele é um cara que jogou no Inter de Milão, Arsenal. Eu não sabia da existência dele. Você sabia? Não. Então. E é difícil eu não conhecer um jogador assim. Sim. Difícil, Então mas a questão do Moreira, nós já temos o lateral. Antes de eu falar do Moreira, e aí, Juba? Aqui no canal a galera, não sei, tem alguns que gostam do Igor Vinícius. Agora o Igor Vinícius vai jogar com o Neymar, né? Então é alguém do nível dele, Juba? Sim. O Igor Vinícius, ele pensa na frente. Pois é. Acho que nós podemos comemorar, né, o Igor Vinícius. Que tenha uma carreira muito boa longe do São Paulo. Eu gosto muito dele, que ele volte pra gente um dia, ídolo, volte. Mas falando do Moreira, já temos e em altíssimo nível. O Crespo já falou. Crespo falou, pra mim não tem idade. Eu não olho a idade do jogador. É o que o cara tá jogando. E aí, a questão do Cédric Soares, eu gosto. Só que eu concordo que o Cédric teve um... Aí dá pra atribuir também ao trabalho péssimo que nós tínhamos do técnico anterior, mas o Cédric teve algumas partidas que realmente deixou a desejar. Só que eu acho bom jogador, mas mesmo assim tem histórico de lesão, o que liga o sinal de alerta, e tá velho. Então assim, o Moreira é um jogador excelente e é nosso. São Paulo não consegue vender. Não consegue vender, que eu digo, é por valores interessantes. Então o Moreira é o nosso... Gente, nós temos o que talvez... Prestem bem atenção nisso. Nós temos o que talvez seja o melhor lateral direito do mundo. Eu não tô brincando. Hoje não. Hoje ele não é. Mas talvez o lateral direito mais promissor do mundo. Eu tô errado, Juba. Eu vejo o Marcos Rocha. Eu vejo o Marcos Rocha jogando e o Moreira. E aí? O Moreira... Eu não diria que ele é promissor ainda, mas eu diria que é um bom jogador que, se não tiver histórico de lesão agora mais forte, como a rodagem de Europa, ele pode tranquilamente voltar pro Brasil e ser o melhor lateral do Brasil. Disparado. Como demonstrava que ele seria no São Paulo. O Zubeldia, realmente, ele é uma âncora, ele é um barco que afunda. Agora, o Crespo, se potencializar o Moreira, seria maravilhoso. O Moreira tem um caso Não, curioso. Juba, ele é muito diferente. Ele é muito melhor que os outros, sim. Ele é muito diferente. Então, e tem um caso curioso. O Moreira não tá no Porto, ele está no Porto B. É o Porto 2. Sim. Só que aí o São Paulo emprestou. Por que o São Paulo não traz o Moreira? Tudo bem, tem o contrato lá. Mas o São Paulo precisava trazer o Moreira de volta, emprestou de forma errada. O Moreira não é o jogador pra se emprestar, principalmente pra time de Europa. O Moreira seria um jogador pra... Você quer fazer negócio com o Moreira? Você tem que vender o Moreira por uma fortuna. Então, já que o São Paulo não vai vender por uma fortuna, essa gestão erra demais na venda dos jogadores, tinha que trazer o Moreira de volta, porque ele joga demais. Conhecendo o Casares e Belmonte, quando eles compraram o Orejuela, eles já tinham o Moreira. Quando eles compraram o Rai Ramos, eles já tinham o Moreira. Nossa, Rai Ramos, nossa, olha o que você desenterrou aí. Eles têm esse fetiche aí de contratar jogador inútil, né? E os nossos ficarem escanteados. Então eu sinto muito, mas eu não boto fé, não. Agora, se o Moreira viesse, voltaria de portas abertas com toda certeza. Então, mas não é boto fé. O cara, ele é nosso. Exato. Absurdo. Vai, toca o barco. Olha só, o Igor Vinícius, como eu já falei, ele saiu do São Paulo, mas quem não saiu ainda e tá em vias de renovar é o Alan Franco. E isso aqui me desperta muita curiosidade, porque o São Paulo, vem lá de dentro, que o São Paulo está bem apalavrado com o Alan Franco, que a coisa tá boa, tá andando bem, só que assim, o Alan Franco, ele chegou no São Paulo com o Crespo.
Em 2021, o Crespo pede ele. Se ele chegou em 2022, eu não lembro. Mas ele já veio, no mínimo, de 2022. Trabalhou com o Rogério Ceni. O São Paulo não consegue um contrato digno com o cara. E agora, depois que já está liberado para assinar pré-contrato, começa hoje, dia 1/7, com qualquer clube, aí o São Paulo corre contra o relógio. Você bota fé que tá apalavrado, tá tão avançado assim, ou só acredita com papel passado? Porque o São Paulo fez a mesma coisa com o Caio Paulista e perdeu o cara. Tava garantido, lembra? Lembro. Então, isso aí pra mim não é... Você usou a palavra, me causa curiosidade, não sei, acho estranho, não sei. A história do Alan Franco tá me causando desespero. Eu estou também. ficando desesperado, porque a gente vê toda essa papagaiada, nada contra o Juan Tressoldi, mas todo esse circo, isso é um circo, armado em volta do Juan Tressoldi, e os caras não estavam preparados em relação ao Alan Franco. Então não é possível. Traz o Crespo, que é um acerto, pra jogar Libertadores, o mata-mata, e tem pendência, não consegue a finalização com o Alan Franco. É óbvio que eu fico, Juba, é óbvio que eu fico preocupadíssimo em relação a isso, porque eu não confio nesses caras também. Olha o que aconteceu com o Caio Paulista recentemente. Não, porque eu concordo, eu entendo o que você tá falando. Nós estamos vendo isso, né? Gente, o que tá aparecendo aí é que tá tudo bem encaminhado, o Alan Franco vai ficar, quer ficar. A gente vê o Alan Franco nos treinos dando risada, jogando ali, brincando com todo mundo. Isso traz uma calma. Mas eu não confio nesses caras. Nós não podemos perder o Alan Franco agora de jeito nenhum. Não sei se você já vai puxar, Juba, porque tem um outro zagueiro vindo aí. Não sei se é o próximo tópico aí. Pode ser o próximo. O São Paulo, ele, segundo algumas informações, até do Avante Meu Tricolor, do Rafael Emiliano lá, o Crespo, ele teria pedido pro São Paulo o Adonis Frias. Indicando de novo o Adonis Frias. Não, na primeira passagem ele teria pedido o Adonis Frias. O São Paulo não contrata e agora o Crespo teria novamente indicado o Adonis Frias. Mas isso, gente, eu acho muito plausível e muito pertinente essa informação, porque é o seguinte, o São Paulo já não dá pra saber o que vai acontecer com o Alan Franco. Estamos na expectativa que renove. São Paulo queria comprar, né, estender o empréstimo do Juan Tressoldi pra comprar lá na frente. Já o Juan Tressoldi se encerrou, vai voltar pro Sassuolo. São Paulo tá de forma oficial, falando que vai trazer zagueiro. Então eu acho muito plausível, muito pertinente a história do Adonis Frias. Eu também acho. Deixa eu só passar a ficha dele aqui. 27 anos, argentino, joga lá no... Ele tem contrato até o fim do ano agora. Então ele já pode assinar pré-contrato com qualquer clube. Ele joga no Clube León, aquele que joga o Ramos Rodrigues, sabe? Sim. Ele está ali. Só que assim, basicamente livre, né? Já pode até assinar pré-contrato. E outra. 1,90m, hein? 1,89m aqui. Ele é fortão, eu conheço ele. Mas assim, viria facilmente pro São Paulo, Juba, se o São Paulo fosse atrás. Hã? Também acho. Ainda mais o São Paulo pagando 20 milhões em média pra zagueiro, né? Pagou 22, 23 pro Ferrarese, ia pagar 24, 25, sei lá, pro Juan Tressoldi. O São Paulo gasta mais de 20 milhões com o zagueiro, né? Mas vamos falar a verdade, o Crespo pedindo é uma coisa, também tem um peso 2, né? Tem. Eu acho que eu sou a favor da diretoria presentear o técnico quando chega, né? Você trazer 1 ou 2 reforços que são escolhas do técnico, eu acho plausível. Aquilo que o São Paulo faz é ridículo, né? Eu quero 11 jogadores, pode demitir todo mundo, me traz 11, 13 jogadores. Agora, o Crespo fala, vocês vão contratar? O Crespo ele é um cara que eu confio bastante nas atitudes do Crespo, nas atitudes para com o São Paulo. Então, caráter, né? E outra, o Crespo ele não é aquele cara que vai tentar espetar o São Paulo e torcer o nariz. O Crespo ele sabe o que tá vivendo o São Paulo, quais são os jogadores de perfil. Então o Crespo vai indicar jogadores no perfil que o São Paulo hoje pode, pelo menos que a diretoria diz que pode arcar. Então o Adonis Frias, pra mim, passa a ser um nome muito bacana, muito legal, porque é um cara que agrada, aparentemente é uma indicação do Crespo. That's right. Olha só, o Thiago Mendes, ele é um jogador que ele poderia ter vindo para o São Paulo, né? Ele esteve com 1,5 pé no São Paulo. Então, mas poderia. Poderia. Quando teve a primeira vez lá que ele veio, ele chegou a vir falar com o Zubeldia, cara. Não, ele tava andando. Ele teve um jogo que ele foi e ele tava junto com os jogadores. Era como se ele já fosse jogador do São Paulo, o Thiago Mendes. Exatamente. Naquela oportunidade ele viria. Só que agora eu fiquei sabendo que ele pediu luvas, que é uma grana alta, que é o passe dele, né? Que você compra dele próprio.
e teria pedido pro São Paulo 1,5 milhão por mês. Aí o São Paulo correu e não conversa com ele tem alguns meses já. Só que agora, a última informação é que ele estaria praticamente fechado com o Vasco para ganhar 1 milhão por mês. É uma redução considerável, né? Você, por 1 milhão, tentaria de novo o Thiago Mendes no São Paulo? Eu tenho minha opinião aqui, é muito clara, mas quero ver a sua. Difícil essa pergunta. Eu acho o Thiago Mendes... É difícil. Eu acho o Thiago Mendes um belíssimo jogador. Eu acho que hoje, tá? Vendo o futebol brasileiro, eu acho que o Thiago Mendes ele poderia fazer a diferença no São Paulo no meio-campo. Mas quem você tiraria? Então, mas assim, o Alisson e Pablo Maia, tá... você sabe que eu sou o cara pra... Eu tenho um senso Jorge Jesus. Quanto menos eu utilizar as reservas, pra mim é melhor. Pra mim, vai jogando com todo mundo o tempo inteiro. Mas o São Paulo realmente não tá aguentando. Então eu acho que pra ele jogar ali junto do Alisson e do Pablo Maia, que não vão conseguir jogar todos os jogos, eu adoraria em relação a futebol. Acho 1 milhão caro? Acho. Mas o Wendel ganha quase isso, o Luciano ganha quase isso, tá todo mundo no futebol ganhando quase isso. Eu sou muito sincero, eu não traria não, viu? Mas assim, São Paulo acabou de comprar o Marcos Antônio. Mas assim... Que é pra ser o próximo Thiago Não, Mendes. tudo O Thiago bem. Mendes tá com 33 anos. Nunca jogou mais que o Alisson jogou em 2024, hein? Mas tem uma carreira maior, né? O Thiago Mendes... Mas o Alisson é campeão aqui, o Thiago Mendes não. Mas o Thiago Mendes ele pode fazer primeiro volante, segundo volante e meio atacante. Tá, mas quem tem mais moral no São Paulo? O Thiago Mendes ou o Alisson? O Alisson. Então, mas vai tirar o Alisson pro Thiago Mendes jogar? Mas tem uma coisa Ele tem que jogar muito mais, eu acho. Não, eu concordo, mas tem uma coisa que me incomoda muito, que tá me incomodando muito. É eu não saber 100% dessa história e coisa que nós nunca vamos descobrir, né? Não, nunca. Sempre, porque assim, quem que tá... Tava contratado e do nada o São Paulo nem olha mais pro cara. Então, né? foi o Thiago Mendes que torceu o nariz, deu de ombro pro São Paulo, que virou a cara pro São Paulo? Foi o São Paulo que não chegou? Porque pelo que estão fazendo a gente pensar, eu quero o Thiago Mendes longe. Se é isso que ele tá fazendo, eu quero ele longe. Só que eu não sei a história. Eu não sei a história inteira. É isso que me pega, entendeu? Se ele realmente tá engrossando o caldo pra querer mais dinheiro e tal, e da forma como ele já tava com o São Paulo, aí eu quero que ele nunca mais venha. Agora, a história é essa. Mas o futebol eu gosto dele, Juba. Eu acho que eu arriscaria sim, porque ele... O Marcos Antônio mesmo. O Marcos Antônio, eu gosto do Marcos Antônio, mas já teve jogo que o Marcos Antônio tava apagado. Mas ele melhorou com o tempo. Melhorou. Mendes, não, né? E jogar com o Zubeldia. Eu achei que jogar foi com o livramento pra gente. Jogar com o pode ser. E o Thiago Mendes, ele é 33 anos, ele tem, né? O Marcos Antônio tem 24. O Marcos Antônio é novinho. A verdade é que eu tô feliz. Eu tô feliz com o Marcos Antônio. Eu também tô. Queria que fosse mais barato, acho que ele tem que jogar, mas eu tô feliz também. Olha só, o São Paulo perdeu os meias, né? Ele mandou embora aí, vendeu alguns, Rato, Nestor, Michel Araújo, Galopo, foram um monte embora. E o São Paulo, ele conta hoje com o Oscar, e só. O São Paulo tentando o Biel ficando bem distante, mas o que tem aqui? Tanto o Galopo quanto o Nestor, eles têm uma situação curiosa e muito parecida. Eles podem ser importantes para o São Paulo ainda, se voltarem desse empréstimo, podem ter uma potencializada com o Crespo ali, eles podem ter uma valorização tanto técnica quanto de grana, só que eles são jogadores que podem render uma grana para o São Paulo imediatamente. Estou falando aqui em coisa de 55 milhões de reais a venda dos dois, se forem concretizadas para Bahia e River Plate. Olha que coisa curiosa. Você queria os caras no São Paulo? Você quer que venda? O que você gostaria? Utilizaria? Então, o que acontece? O Galopo, ele... Engraçado isso, né? Não, mas é sem palavras? Não é. Na verdade... Você é o Tidicos? Não é. É porque é o seguinte, Nós vimos... lembrei o que eu queria falar. Na verdade, me escapou o raciocínio. Nós estamos contando com a venda já do Nestor e do Galopo. Que esses caras não... Nós estamos imaginando que esses caras nunca mais vão voltar pro São Paulo. Só que o Lisieiro voltou. O Galopo pode ser que volte. O Nestor é difícil bem. Então, mas o Lisieiro voltou. E o Lisieiro acabou de... Era isso que eu queria falar. Porque o Lisieiro acabou de ir embora de novo e não vai mais jogar pelo São Paulo. Acho que não vai mais jogar mais em lugar nenhum, né? Se não for no interior, sei lá. Que carreira... Até fico meio chateado, porque o Lisieiro, quando eu vi nascer pro futebol, era um cara muito promissor. Mas então, o Lisieiro voltou. Nada impede de um Galopo voltar.
Nada impede mesmo. Nós estamos imaginando que não, mas nada impede do Galopo voltar. E o Galopo, eu acho, Juba, que o Galopo não é ruim quanto foi a passagem dele pelo São Paulo. Foi muito mais conturbada a passagem dele do que eu acho que do que nós podemos chegar a uma conclusão de se foi bom ou ruim. Foi muito conturbado. O Rogério Ceni, pra mim ali, tava de boa vontade, tentando aproveitar, mas colocou o cara de centroavante. Eu não sei se eu concordo com isso. Depois ele caiu o rendimento, tudo, teve uma questão, ele teve algumas oportunidades que ele tava jogando realmente muito mal. Mas eu não acho o Galopo tão ruim assim. E eu não dá pra eu não comparar aqui o Galopo com o Rigoni. Independente da posição diferente, o Rigoni rendeu muito com o Crespo. O Rigoni foi um bom jogador com o Crespo. Depois nós não gostamos mais do Rigoni. Rigoni não era mais um jogador interessante, mas com o Crespo ele jogou. Quem que aqui poderia cravar, quem que poderia falar aqui que o Galopo não poderia render de forma parecida, independente da posição diferente, o que o Rigoni rendeu com o Crespo? Eu acho que poderia render sim. No futebol tem uma coisa que é... Até mesmo o Nestor. O Nestor me surpreendeu com o Dorival. Nunca fui fã do Nestor. Com o Dorival ele calou minha boca. Jogou bem. Nada de diferencial, mas jogou bem. Então no futebol tem uma questão de contexto. Tem uma questão de encaixe. Situação favorável. Eu acho que o Crespo, da forma como ele trabalha com o grupo, a pessoa, a figura do Crespo, que a gente sabe como ele é, poderia ser muito positivo para um Galopo, por exemplo, que é um cara muito raçudo, é um cara que, se tiver confiança, como ele já teve um fio de confiança no São Paulo, ele faz gols, ele chega bem, ele é um cara que ele não se esconde. O Galopo, ele tem uma frieza um pouco diferente dos brasileiros. Nós gostávamos do pênalti do Galopo. E isso por quê? Porque ele tinha uma... Como é que fala a palavra? Quando o cara Poder tem... de finalização? Não. Quando o cara... Não é confiança. É uma a personalidade. A personalidade dele... A personalidade dele era de chamar a responsabilidade. Era de tipo assim, tá todo mundo meio assim, então eu vou chamar a responsabilidade. Então o Galopo... Ele e o Igor Vinícius eram batedores de pênalti que não perdiam. Você quer estragar o vídeo, né? Tá indo bem até agora. Você quer estragar o vídeo, né? O Igor Vinícius... Hã? É mentira? O Igor Vinícius vai jogar com o Neymar agora, né? Ele vai jogar com o menino Ney, né? Agora... Neymar, Tiquinho. O Tite vai pra lá. Rollheiser. E o Nestor? Você gostaria de ter ele aqui no São Paulo? Galopo acho que ia bem. O Nestor, não. Gostou pra caramba, né? Ele é com o Dorival, né? Mas não quer nem pintado de ouro. De graça, né? Sendo nosso. Ele não viria de graça, né? O São Paulo deixa ele ganhar 30 milhões do Bahia, né? Então. Mas se fosse uma volta, tipo a do Lisieiro, que devolveram, Sim. acabou e... Melhor usar, né? E aí, tá aí, estamos devolvendo. Aí eu acho que poderia usar. Eu sou a favor, Juba, de colocar todos os jogadores... Se o cara ele é nosso, se ele tá contratado, ele precisa jogar. Tipo esse Wendel. Esse Wendel já gastou uma fortuna. Esse cara ele precisa jogar, ele precisa render. E muitos outros. Precisa trabalhar, entendeu? Não tem razão. Não é pra onde eu queria olhar pra Nestor agora, mas eu acho que nós temos eu acho que o São Paulo... o São Paulo vai contratar meio campo e já temos uma expectativa de jogadores de nome de bastante expressão. Beleza. Acho que é isso, né? Foi isso que eu separei aqui. Não tem mais nada aí? Não. Então, beleza. Valeu, Juba. Gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa esse like aí e valeu e até a próxima. Tamo junto. Valeu. Tamo junto.